Olá, todos e todas. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Teorias e Metodologias da História 2. Meu nome é Renato Jales e hoje vamos falar da noção de prova e verdade na história. Nós já falamos nos nossos últimos encontros dos impactos dos escritos sobre a pós-modernidade na produção historiográfica. Entre esses impactos estavam aqueles que diziam que numa sociedade pós-moderna, em que não existiam outros projetos de sociedade, o que se tinha agora era a morte da história, postulando que a historiografia sempre tentou pensar em projetos de mudança na sociedade, na medida em que esses projetos não eram mais possíveis ou não realizáveis, não precisariam mais da história. Um outro encaminhamento era de que na pós-modernidade a noção de verdade havia se perdido e que o valor dos textos estavam na sua validação interna, na produção textual que estes expunham para o público leitor. Isso significava dizer que, na medida em que o público que o recebe aceita como válido aquilo que estava escrito, isso era a verdade. Esse postulado vinha da ideia de que não existia uma realidade palpável que o historiador pudesse ancorar sua produção. Portanto, tudo era válido na medida em que se conseguia convencer a recepção. Nós vamos refletir sobre estes postulados, construindo um outro caminho, mostrando que a historiografia, nesse momento, ainda continua a lidar com a verdade, não com a verdade absoluta, daquelas ideias em que o historiador escreve aquilo que, de fato, aconteceu de maneira objetiva. Como nós falamos também no nosso último encontro, os processos, os fatos históricos não são recuperados em sua totalidade. Porém, continuamos falando daquilo que aconteceu, continuamos provando as nossas interpretações e validando-as no diálogo com os nossos pares e no diálogo com a verdade. É esse o caminho que vamos seguir ao longo desta aula de hoje. Bom, estes postulados que tanto pressionavam a produção historiográfica e o ofício dos historiadores vêm de um momento, vêm de um tempo histórico muito específico. Ali, mais ou menos na década de 60 do século XX, em que se viveu um momento de crises na história, e essas crises advêm de alguns pontos importantes. Primeiro, momentos de incertezas na vida social como um todo. Vamos lembrar que a década de 60 é uma década rica em questionamentos em relação ao próprio encaminhamento que se dava no capitalismo. Aquelas promessas, que o sistema formulou no pós-guerra, que a tecnologia, o desenvolvimento industrial e tecnológico traria felicidade e conseguiria satisfazer nossas necessidades, elas não se materializaram. Apesar do avanço tecnológico, as desigualdades, as relações de poder, a ausência de uma democracia e melhores condições de vida, elas continuaram no sistema. Outro ponto importante na crise da produção historiográfica foi a perda da confiança nas quantificações. Os anos 40, 50 foram muito ricos nesta metodologia de pesquisa. Existia uma crença, uma confiança muito grande no método quantitativo, que ele poderia nos levar às explicações mais próximas daquilo que aconteceu nos processos. Porém, foi a problematização dessa metodologia mostrou que, na verdade, as quantificações nos traziam explicações a partir de uma visão homogênea
E essa visão homogênea, ela não nos permitia chegar, de fato, àquilo que os sujeitos pensavam, experimentavam e viviam dos processos históricos. Então, uma metodologia que vinha crescendo e fortalecendo a produção historiográfica, ela caiu em desconfiança, e isso também gerou, alimentou a crise na produção historiográfica. O outro ponto importante foi o abandono dos recortes clássicos. Isso é possível ver em diversas historiografias. A historiografia marxista inglesa, ela revisita a Revolução Industrial e reconstrói trazendo outros recortes, a partir de um olhar voltado para a ação dos sujeitos. Isso acontece em outras produções também. Então, aqueles recortes que estavam muito ligados a uma história política voltada para o Estado, eles são questionados. E aí há uma pulverização de recortes, há uma pulverização de objetos que abre uma possibilidade imensa de produções. Se isso enriquece, se isso pode democratizar a produção historiográfica, também alimenta a crise, porque também mexe com as nossas certezas. E, por fim, o questionamento das noções, categorias e modelos. Percebo que a crise é, de fato, a experimentação de um momento de muitas incertezas. Os historiadores não estão mais certos daquilo que estão trabalhando. Essas possibilidades, elas enriquecem e geram insegurança. E essa insegurança alimenta a crise e alimenta o discurso daqueles que querem questionar a produção dos historiadores. Alimenta o discurso de que nós não temos uma ciência capaz de estabelecer métodos claros de trabalho. Então, a isso, nós começamos a refletir para responder os questionamentos que são externos e também são internos. Este contexto é também um contexto daquilo que se convencionou a chamar de o retorno da narrativa. A narrativa tinha sido colocada sob questionamento dentro da produção da escola das análises desde a sua primeira geração. Por quê? A primeira geração das análises, ela dizia que a história metódica, ou o que alguns chamavam de uma história positivista, ela era pautada em sua escrita pela narrativa. Mas que narrativa era essa? Essa história narrava os feitos daqueles sujeitos privilegiados, que alguns convencionou chamar de os grandes nomes da história. Na verdade, essa história não problematizava as relações vividas nesses processos, elas simplesmente os narravam. Então, a busca metodológica era de ter uma quantidade imensa de fontes que possibilitavam uma riqueza maior desta narrativa. O que propõem os primeiros fundadores da escola dos análises? Propõe uma história-problema, uma história que se funda a partir de problematizações. E nesse movimento há um forte questionamento da escrita narrativa. O que nós vivemos a partir dessa crise, ou a partir dos anos 60, é o retorno da narrativa. Porém, esta narrativa não se faz da mesma forma que fizeram os historiadores da escola. O que nós redescobrimos é que historiadores são produtores de textos. Em última instância, depois de levantado uma série de fontes, depois de trabalhado as nossas hipóteses, no diálogo com os nossos supostos teóricos, o que nós fazemos é narrar essas histórias, é produzir os nossos textos, mas não é agora a narrativa de feitos de determinados sujeitos. Essa narrativa está partindo de problemas, de questionamentos. Então, nós afirmamos que mesmo aqueles que optam por uma leitura mais estruturalista do processo histórico, mesmo aqueles que se fundamentam na antiga história quantitativa, estes estão narrando histórias. O método de pesquisa é diferente, mas ele não está distante da narrativa. Então, nós abandonamos a história
factual. O que significa isso? Nós não estamos mais narrando fatos específicos do processo histórico, como uma revolução, a tomada de poder, a ascensão de um presidente. Nós ampliamos a nossa leitura sobre o social. Nós incluímos uma série de outros sujeitos. Nós trabalhamos uma história total, que não é a história que conta tudo, mas é uma história que incorpora o processo político, econômico, cultural. Todos esses elementos estão juntos. Então, nós não estamos mais fazendo essa história do fato político. O que não significou, esse é o entendimento suficiente, que nós deixamos de narrar. É uma outra forma de narrativa. Nós entendemos que a história narrativa não é a história narrada dos fatos em si. Ela é também muito rica, porque ela discute, ela problematiza fontes, ela revê os marcos dos processos históricos e continua, então, ampliando as possibilidades de escrita. Então, nós continuamos dialogando com a verdade. Esta verdade, ela não é a verdade absoluta, como já afirmamos em outros momentos. Trabalhamos com princípios de verdade, porque nós hoje temos clareza de que nós não recuperamos do processo histórico o que aconteceu, mas nós estamos ligados a ele. Nós dialogamos. Então, o passado é o nosso objeto. A realidade, aquilo que aconteceu, é o nosso objeto. Nós continuamos provando que aquilo que aconteceu, mesmo entendendo que a forma como nós explicamos aquilo que aconteceu pode ser questionado, mudado, relido, refeito, enfim. Porque os historiadores, eles têm olhares diferentes sobre o mesmo processo. Então, nós, se temos algumas dúvidas em relação à produção historiográfica, nós podemos entendê-las dentro do nosso próprio fazer-se. Fazer-se de historiadores e historiadoras, ele difere de outras ciências, o que não o invalida. O historiador inglês, Edward Thomas, inclusive coloca, explica um pouco sobre esse movimento. Ele diz que a forma como nós escrevemos são muito diversos. É fato. Quem faz uma leitura sobre o Brasil escravocrata agora o faz diferente. Não só pelo tempo, mas pelo lugar social. Alguém oriundo das classes trabalhadoras terá uma leitura diferente daquele oriundo das classes dominantes. Ou aqueles que, em função da cor de pele, experimentaram racismo ao longo de toda a sua vida. Eles terão também uma leitura diferente. Então, a forma de escrever são as mais diversas. Nós também empregamos técnicas as mais variadas na leitura das fontes, inclusive na escolha das fontes. Os nossos temas são muito diversos e nós podemos ser da mesma geração, estar na mesma instituição e temos os mais diferentes temas de pesquisa. E, em função de tudo isso, diz Thompson, as nossas conclusões são controversas, são contestadas dentro da nossa própria disciplina. Por isso que parece que nós não temos uma coerência. Por isso que parece que não estamos calcados em uma verdade. Porque a forma como nós trabalhamos é diferente. Então, continua. Thompson dizendo o seguinte: a história, ela não é, como outras ciências, um laboratório que você verifica, experimenta e constrói leis gerais que podem ser validadas em outras diferentes pesquisas. O que ela nos oferece são evidências que nós vamos trabalhá-las para explicar o processo histórico. Então, elas não são suficientes para construir leis gerais. O que nós temos é um processo social e econômico que vai sendo transformado, e a própria leitura que se faz desse processo histórico também se transforma. Mas nós ainda continuamos explicando para o nosso leitor e para os nossos pares de que forma nós construímos. Então, nós validamos a escrita
pela forma como nós explicamos os nossos métodos de pesquisa, o nosso diálogo com a teoria, o nosso diálogo com as fontes. Nós podemos fazer as mais diferentes perguntas às fontes. Novas gerações fazem novas perguntas. Porém, isso deve ser explicado ao longo do processo. Para que fique claro a construção do nosso método de pesquisa, do nosso método de leitura e das nossas escolhas narrativas. Isso não significa que a nossa disciplina não tenha uma lógica. Ela não é a lógica da física. Ela não é a lógica das ciências sociais. Não é a lógica da filosofia. De que não há nenhuma construção hierárquica dessas ciências. Nós temos uma lógica própria. Como é essa lógica? Thompson diz assim: é um método lógico de investigação e ele é adequado aos nossos materiais históricos, destinado a testar hipóteses. Então, nós, quando escolhemos um objeto, fazemos perguntas a esse objeto e às fontes que estão ligadas a ele, e nós levantamos hipóteses, mas elas não são rígidas, elas são testadas quanto à estrutura do processo histórico, quanto às causas, e nós precisamos, nesse sentido, eliminar procedimentos autoconformadores. Nós não podemos ir para a pesquisa e para a escrita com confirmações a priori, que é às vezes da nossa própria cabeça. Nós precisamos saber ouvir, dialogar. Então existe nessa lógica um diálogo, ou diferentes diálogos. Um diálogo entre conceito e evidência. Não adianta eu sair com um conceito de classe embaixo do braço e tentar encaixá-lo nas mais diferentes práticas. Ele não vai encaixar em tudo. Nós precisamos pegar o conceito e dialogar com as evidências. Esse diálogo é conduzido por hipóteses, que são sucessivas. Por quê? Porque nós vamos reformulando. Às vezes, as hipóteses formuladas não se confirmam. Nós não podemos encaixar a hipótese no processo. Nós precisamos dialogar, refazer. E isso é a pesquisa empírica. Então, nós não estamos sentados debaixo da árvore, tudo pensa na nossa própria cabeça. Nós estamos dialogando. Nós não pegamos a teoria dos autores que nós mais gostamos e alojamos na prática sem nenhum tipo de diálogo. Porque senão nós não estamos pesquisando. Nós estamos apenas confirmando coisas estabelecidas a priori. Então, disso vem algumas proposições que nós precisamos ter clareza sobre a produção historiográfica. Então, a primeira delas, o objeto imediato do conhecimento histórico, o material que nós usamos para estudar, analisar e produzir os nossos textos compreende fatos. Por que o Thompson coloca fatos entre aspas? Porque os fatos também não são autoconfirmadores, não estão prontos. Quem estabelece que determinado processo histórico é um fato é o historiador. Ele fará isso. Mas ao escolher, por exemplo, que a festa do Divino Espírito Santo na cidade de Coxim é um fato histórico que merece ser estudado, nós precisamos construir os argumentos para demonstrar isso. Então, nós criamos os fatos, não há fatos prontos, por isso está entre aspas. Então, nosso objeto compreende fatos ou evidências. Evidências porque o que nós recuperamos do processo histórico são algumas evidências, não o processo em sua totalidade. Certamente dotados de existência real. Então, não são construções ficcionais, mas que só se tornam cognoscíveis segundo as maneiras que são preocupações dos vigilantes métodos históricos. Então, nós é que construímos os nossos métodos, revisamos constantemente, e aí, a partir deles, nós tornamos esses fatos, essa existência real, possível de ser compreendida pelo leitor, sejam historiadores ou não. Nós hoje nos preocupamos em escrever para um público que também não é feito só de historiadores. Então, disso nós concluímos, a partir do Thompson, que, primeiro, o conhecimento histórico é, pela sua natureza, provisório. Mas por que ele é provisório? Ele é provisório porque aquilo que eu escrevo hoje sobre um determinado processo histórico está partindo das minhas questões. Essas minhas questões
elas têm a ver com a minha geração, que já vem lendo contribuições de outras gerações, tem a ver com o meu lugar social, da minha própria experiência de vida, que é alimentada pelas leituras, mas eu não estou me despindo totalmente dessa minha experiência. É provisório também, porque a minha leitura está, e a minha interpretação do processo está limitado a essas questões. Portanto, ela é incompleta. Nós já entendemos que nós não contamos a história toda. Não existe a história de Campo Grande. Não existe a história única do Brasil. Não existe a história única de Mato Grosso do Sul. Toda a história é incompleta. De um pequeno espaço, de um maior espaço. Incompleta porque preciso sempre recuperar fontes novas, produzir, ou até mesmo de fontes já estudadas, fazer a elas novas perguntas. Mas isso não torna o nosso conhecimento verídico, não o transforma em ficção. Ele também é seletivo, porque nós fazemos a seleção dos sujeitos que nós queremos como protagonistas da nossa história. Isso é possível fazer desde que nós possamos construir o argumento que valide essa escolha. Então, ao mesmo tempo, e por fim, ele é limitado e definido pelas perguntas feitas às evidências. Então, de novo, quem pergunta às evidências somos nós. Nós perguntamos a partir das nossas hipóteses, mas somos nós que fazemos essas perguntas. E depois nós as respondemos, organizamos e produzimos o texto. O leitor pode dizer que as perguntas são completas, infundadas, limitadas, enfim. Mas assim é a dinâmica da produção do conhecimento histórico. Então o historiador escreve, produz um espaço e um tempo, mesmo que inserido nesse mesmo espaço e nesse mesmo tempo. Nós somos sujeito do processo da produção historiográfica. Então, a evidência histórica, ela também não é autoexplicativa. Ela também não dá conta de tudo. Não basta a gente sentar lá no arquivo público, juntar um monte de documentos e registros para pronto, temos aqui uma história. Fazer uma bricolagem de vários documentos. Ela também tem determinadas propriedades. Se você trabalha com filme, enquanto uma evidência, ele tem as suas propriedades que são específicas, o filme não responde tudo. Se você trabalha com fotografia, ela também vai apontar alguns elementos do processo histórico, mas também não vai dar conta de tudo. Então, cada conjunto de evidências tem determinadas propriedades que precisam ser explicadas. Nós podemos fazer quaisquer perguntas a elas, mas nem todas serão adequadas. Por isso, quanto mais diversa no nosso conjunto de fontes, mais rica é a nossa explicação do processo histórico. Ainda sobre a evidência histórica, nós podemos trabalhar com um conjunto mais diverso de teorias. Thompson diz, qualquer teoria do processo histórico pode ser proposta, mas serão falsas aquelas que não estão em conformidade com as determinações dessas evidências. Eu posso adorar o conceito de classe, mas nem todas as relações poderão ser explicadas por ele. Há conflitos, há questões investigadas entre os membros, entre os trabalhadores e os trabalhadores que precisam de outras categorias analíticas para conseguir explicar. Se eu fico engessado num conceito, eu começo a impor às pessoas aquilo que elas não estão dizendo. Então, temos agora uma proposição do que é pensar, estudar e escrever sobre o processo histórico. E que nós estamos nos inspirando no historiador espanhol José Fontana, que fala sobre quais são os propósitos, quais são os encaminhamentos para a produção de uma escrita historiográfica. Para que serve? Por que nós escrevemos história? A história ela tem um projeto. O historiador espanhol José Fontana
nos diz que a história é projeto social. O que significa que não significa que nós fazemos panfletos a partir das nossas ideias e concepções de mundo para tentar conscientizar os outros, a massa, algo do tipo simplórios. Toda a história, escrita sob os mais diferentes princípios, perspectivas e olhares, ela projeta. Ela diz, porque ao selecionar determinadas relações, dar importância a elas, tornar determinados sujeitos protagonistas, esquecer de outros, nós estamos projetando socialmente quais são os valores que nós escolhemos. Então, o Fontana estabelece como princípio elaborar uma visão da história que nos ajude a entender cada momento passado e que em cada um destes momentos não existia apenas a semente de um futuro pré-determinado. Porque durante muito tempo, as explicações historiográficas partiam sempre do modelo vencedor e parecia explicar ao público leitor que esse era o único possível, inescapável. Não existiam outros. Existia, como dizia uma impaciência com os derrotados. Então nós precisamos recuperar esse processo para dizer que existiam neles várias outras desculpas. Ali existia uma diversidade de futuros possíveis. Um deles se converteu em dominante. Ao fazer isso, nós estamos dizendo para os leitores que há outros sujeitos. Nós estamos possibilitando que muitos possam se reconhecer no processo histórico, porque aqueles que estão alinhados aos projetos vencedores são a minoria. Bom, por razões complexas, um projeto se tornou dominante, que não significa que não vale a pena recuperar os outros para entendermos quais eram os sentidos que estavam sendo colocados ali. Alguns destes, inclusive, mais ricos, se pensarmos do ponto de vista da coletividade. Então, fechamos fazendo uma breve consideração das referências biográficas, lembrando que no diálogo com esses historiadores, nós estamos reafirmando o compromisso que a história ela escreve uma verdade, ela escreve a partir de uma verdade, mas essa verdade não é única, está sempre sendo questionada, discutida, repensada, mas nós partimos de um real que de fato existiu. Nosso compromisso é de entender que a escrita da história tem compromissos éticos, que ela lida com sentidos, valores, ela pensa a ação dos sujeitos. E nós, mesmo que não queiramos, estamos pensando e projetando sentidos e valores na sociedade, aqueles que de alguma forma escolhemos como os mais ricos ao se pensar as relações. No próprio momento que nós escolhemos os nossos protagonistas, fazemos uma escolha projetada socialmente. Então é isso, agradeço a todos e todas e até um próximo vídeo.